Meu nome é José Carlos Assunção Novaes, sou mais conhecido como Cacau Novaes. Nasci na cidade de Iguaí, Bahia, na Praça Manuel Novaes, onde morei durante muito tempo. E aos 15 anos eu me mudei para a cidade de Salvador. Mas quando criança eu já gostava muito de ler e mesmo antes de aprender a ler, eu já pegava os livros de histórias infantis, as histórias em quadrinhos de meus irmãos. Minha mãe costumava nos presentear também com livros. Ela era professora, gostava muito de ler também, lia bastante. E ela nos presenteava, né, com livros. E eu pegava aquelas histórias e ficava olhando, mesmo sem saber ler, ainda pequeno, eu inventava as histórias com as gravuras que eu via. Então já inventava as histórias olhando as gravuras, tanto dos livros quanto das histórias em quadrinhos. E na escola, aos 7, 8 anos, durante uma aula sobre poesia, a professora pediu que nós escrevêssemos uma poesia. Eu escrevi meu primeiro poema, né? Depois disso, também aos 11 anos, por aí, eu escrevi alguns poemas, algumas histórias infantis, porque nessa idade eu fui estudar no colégio, que já tinha uma biblioteca, tinha inaugurado há pouco tempo. Tinha diversos livros infantis, infanto-juvenis, eu passei a ler todos. E depois que eu já tinha lido todos os livros infantis e depois infanto-juvenis, eu passei a ler os livros de adultos também. E nesse período eu escrevi algumas poesias e algumas histórias infantis. Depois eu perdi essas histórias também, perdi essas poesias, mas aos 15, 16 anos, quando eu vim morar em Salvador, a partir dos 16 mais ou menos, no colégio que eu estudava, havia concurso de poesia, então eu já escrevi alguns poemas, eu resolvi participar e aí eu ganhei prêmios, né? Eu escrevi bastante poesias e ganhei prêmios, e a partir daí eu achei que eu poderia continuar escrevendo mesmo e passei a guardar esses poemas, né? E foi um incentivo grande para continuar a escrever. E eu chegava de férias em Iguaí, tentava mostrar esses poemas para as pessoas, muitas pessoas assim não se interessavam. E como era adolescente ainda, né, 16, depois 17 anos, também havia aquela timidez de não querer mostrar os textos também, e o receio de que as pessoas iriam gostar, não iriam gostar. Também eu falava que era poeta, escritor, e as pessoas perguntavam, e você tem algum livro publicado, tal? Eu falava não, aí havia aquela gozação assim, você não é escritor, você não é poeta, você não tem livro, tal. Até que, assim, no início da minha juventude, morando em Salvador ainda, né? Eu tinha acabado o ensino médico, eu acabei o ensino médico com 17 anos, então logo em seguida eu resolvi enviar uma poesia para um concurso no Rio de Janeiro. E enviei esse poema chamado Cigarras. E para minha surpresa, esse poema ele foi selecionado para participar de uma antologia, participar de um livro com autores de todo o Brasil. E logo em seguida, no ano seguinte, o livro foi publicado, que é este livro que está aqui. E o livro foi publicado e o poema tem meu nome aqui, né, entre o nome de todos os autores. O poema Cigarras, né, que saiu nesse livro, e essa publicação está fazendo 35 anos este ano. Então, um registro da minha primeira publicação em livro. Inclusive, este ano eu fiz uma live, 35 anos de poesia. Claro que eu já escrevi há mais tempo, mas como registro, é a minha primeira publicação publicada num livro. Anos mais tarde, já adulto, assim, muito tempo depois, inclusive muito tempo mesmo, eu descobri que a pessoa que organizou esse livro, a coordenadora do concurso, que organizou o livro, foi Cristina Oiticica,
que é esposa de Paulo Coelho, né, que hoje é um escritor muito famoso, né, muito conhecido, mundialmente conhecido. E assim, depois disso, eu resolvi participar de diversos concursos, antologias, tanto na Bahia quanto em outros estados, e ganhei diversos prêmios. Nesses concursos, além de ganhar prêmios, eu tinha o direito de publicar os poemas. Os poemas eram publicados nos livros, né, com os poetas vencedores e outros também que ganhavam o direito de participar da antologia. E sempre eu ganhava prêmios, primeiro, segundo, terceiro lugar, menção honrosa, e participava dessas antologias. Então fiquei publicando vários poemas em diversas antologias, diversas coletâneas, na Bahia e até em outros estados, né? Como, por exemplo, participei de uma antologia de contos em Brasília, já tinha participado dessa do Rio, e várias aqui na Bahia, e continuei assim, até que mais ou menos no final de 2000 para 2001, eu vi no jornal, né, jornal impresso, que na época não tinha internet ainda, que o governo do estado, a Secretaria de Cultura, estava fazendo a seleção para publicação de autores, né, que poderiam concorrer a autores do Brasil inteiro, de novos autores, e eu enviei um texto narrativo, né, uma novela, um romance, na verdade, chamado Marádida, que é uma palavra criada por mim, e eu tinha esse texto que não era poesia, então eu tinha publicado sempre poesia em coletâneas com outros autores, resultado dos concursos que eu vencia e das premiações que eu recebia. Também já tinha publicado um conto em uma coletânea em Brasília, também que tinha participado de uma seleção, eu fui selecionado, recebi o prêmio de publicação, o direito de participar da antologia, e aí enviei esse texto, né, que era um romance Marádida, para a Secretaria de Cultura. E para minha surpresa, o livro foi selecionado. E daí eu venci, né, a seleção e lançaram a primeira edição de Marádida, né? A partir daí eu passei a publicar diversos outros trabalhos, né? Como Os Poetas Estão Vivos, poesia, lancei também logo em seguida As Sandálias. Depois uma editora de Minas convidou para fazer uma nova edição de Marádida, porque a outra estava esgotada. Lancei também Você Não Sabe do Que É Capaz. Depois, agora este ano estou lançando Xande e o Sapo Romualdo. Este ano também participei de diversas coletâneas, diversas antologias, mas eu gostaria de mostrar aqui algumas mais anteriores, que foram essa aqui, a Vozes Portuguesas, que foi uma edição Brasil e Portugal, foi lançada também pelo Núcleo Acadêmico de Letras e Artes de Portugal, do qual sou membro, foi lançado também em Portugal. E temos aqui também a antologia Sintonia Cultural, lançada recentemente no Rio de Janeiro. E participei também, que não está aqui, mas do Cafezinho dos Poetas, que foi uma antologia feita por 6 poetas iguaienses, né? Inclusive eu. Então, com muitos textos de cada um, reunindo diversos autores iguaienses. Mas eu participei também este ano de diversas antologias, inclusive na Colômbia, né? No ano passado da revista La Eclética e La Jovem Parca, e este ano participei de uma publicação na revista argentina, Vozes Insurgentes, e estarei participando também de uma antologia na Colômbia com 4 poemas. Essas edições no exterior são bilíngues em português e espanhol. Então é mais ou menos essa a minha trajetória desse menino que sonhava em ser escritor. Então é assim que eu resumo a minha vida. Tem muito mais coisas e outras publicações para falar, mas como o tempo é curto, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Essa é a trajetória resumida de um menino que sonhava em ser escritor.